Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal faz operação Rio 40 Graus contra a corrupção em obras públicas. Foram expedidos 10 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão. Reforma da Previdência na mira do governo Temer. Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirma que ela será aprovada em outubro. O arquivamento da denúncia contra Temer divide ministros do STF. Gilmar Mendes acha que a decisão traz estabilidade e a Barroso aponta para uma operação abafa. O projeto vai criar um parque onde está o local do aeroporto Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. O prefeito João Dória fará o anúncio na próxima semana. Até agora não se sabe se a nova área de lazer irá afetar o aeroporto. E Justiça do Rio suspende a alta dos combustíveis em todo o país. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já! A Polícia Federal e o Ministério Público Federal deflagraram hoje a Operação Rio 40 Graus. Foram expedidos 9 mandados de prisão preventiva, 1 de prisão temporária e 18 de busca e apreensão. As investigações apontam para o mesmo sistema de corrupção em obras do Estado e do município do Rio, num esquema que pretendia desviar mais de 35 milhões de reais em propinas. Um dos alvos da operação foi o ex-secretário municipal de obras do Rio de Janeiro, Alexandre Pinto. Preso em casa em Jacarepaguá, ele ocupou o cargo de março de 2010 a dezembro de 2016, durante a gestão do prefeito Eduardo Paes, do PMDB. A Operação Rio 40 Graus tem como desdobramentos investigações da Operação Calicut, deflagrada em novembro do ano passado, e que teve como alvo principal o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Para o Ministério Público Federal, há indícios de que esse esquema de corrupção faça parte da mesma organização criminosa, liderada por políticos do PMDB do Estado do Rio, ligados ao ex-governador. De fato, a organização criminosa, liderada pelo Sérgio Cabral, de um lado, ela também se estendeu a outras ramificações do PMDB, inclusive até o nome que se dava a algum dos percentuais, se falava também em taxa de oxigênio para o secretário municipal de obras. Os suspeitos presos hoje são acusados de receber 35 milhões e 500 mil reais em propina de obras públicas. A ação da Polícia Federal tem como base as delações de executivos da Carioca Engenharia. Segundo os delatores, a propina era cobrada nas obras do corredor de ônibus Transcarioca, que custou 2 bilhões de reais, e nas de drenagem de córregos da bacia de Jacarepaguá, com custo estimado em 230 milhões de reais. O Ministério Público Federal diz que o ex-secretário é suspeito de pedir 1% do valor das obras. Também foi presa a advogada Vanusa Vidal Sampaio. A Polícia Federal encontrou esmeraldas na casa dela. A lista de presos inclui ainda 6 fiscais de obras municipais, entre eles Ricardo Falcão. No casarão dele, à beira-mar, em Niterói, na região metropolitana do Rio, a Polícia Federal apreendeu uma coleção de pistolas, revólveres e espingardas, além de 51 mil dólares. Segundo Falcão, todo o armamento é legal, o que será verificado pelos investigadores. Outro preso foi o lobista Laudo Aparecido Ziani, que é casado com a deputada Aline Correia, do PP de São Paulo, filha do também ex-parlamentar Pedro Correia, envolvido no Mensalão e na Lava Jato. Segundo os investigadores, por enquanto não há nenhuma prova de envolvimento do ex-prefeito Eduardo Paes, do PMDB, no esquema. Hoje, ao jornal O Globo, Eduardo Paes disse que o envolvimento de Alexandre Pinto o decepciona e envergonha. O ex-secretário de Obras foi escolhido por ele para o cargo. O Jornal da Gazeta, edição das 10, procurou a advogada Vanusa Vidal Sampaio, mas ela informou que não vai dar declarações. A Carioca Engenharia afirmou que não vai comentar, mas que segue colaborando com a Justiça. Nós não localizamos a defesa dos outros envolvidos no caso. Em nota, a Prefeitura do Rio afirma que determinou a instauração de inquérito administrativo para apurar as responsabilidades dos funcionários envolvidos na Operação Rio 40 Graus. Segundo o texto, o ex-secretário de Obras, Alexandre Pinto da Silva, preso durante a operação, não exercia nenhuma função na atual administração.
Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, aponta prescrição nos casos de 5 parlamentares citados por delatores da Odebrecht. Em março deste ano, Janot havia pedido ao ministro Edson Fachin, do Supremo, a abertura de inquéritos para investigar os senadores José Agripino, do DEM, Garibaldi Alves e Marta Suplicy, do PMDB, e dos deputados federais Roberto Freire, do PPS, e Jarbas Vasconcelos, do PMDB. Em abril, Fachin, relator da Lava Jato, devolveu os pedidos para reanálise do procurador, alegando que, em alguns casos, mesmo que o crime tivesse sido cometido, já estaria prescrito. Agora, Janot solicitou o arquivamento dos pedidos de abertura de inquéritos, alegando que já houve a prescrição porque os políticos têm mais de 70 anos. PSDB mantém o senador Tasso Gereissati como presidente interino do partido. Foi o contrário do que se esperava. Quando parecia que Tasso Gereissati estava de saída, o anúncio foi de que ele fica. No início da semana, o tucano interino chegou a ameaçar deixar o comando do PSDB, descontente com o racha no partido. Ele assumiu o controle em maio, quando o Supremo Tribunal Federal mandou afastar do mandato de senador o presidente da legenda. Aécio Neves, que é alvo da delação da JBS, voltou ao Senado no fim de junho, mas continuou licenciado do comando da sigla. Fiz a ele um apelo em nome da unidade do partido, para que o senador Tasso Gereissati continue como presidente do partido e conduza aquilo que é essencial, uma grande discussão do programa partidário, junto com vários setores da sociedade civil, para que o PSDB volte a representar aquilo que sempre representou e foi essencial ao país. O acordo foi antecipar para o fim do ano a convenção nacional que vai renovar todo o diretório e que só ocorreria em maio de 2018. As divergências no duplo comando do PSDB ficaram evidentes quando a denúncia contra Temer chegou à Câmara. Enquanto Tasso, o interino, defendia o desembarque do governo, Aécio, o licenciado, articulava nos bastidores para angariar apoios no partido e ajudar Temer a se livrar da investigação. Na votação de ontem, o PSDB foi um dos partidos da base de comportamento mais infiel. Dos 47 deputados da sigla, 21 votaram contra Temer. O PSDB comanda 4 ministérios: Secretaria de Governo, Cidades, Relações Exteriores e Direitos Humanos. Mas hoje a presidência do partido deixou claro que não faz mais questão das pastas. Se Temer quiser tirar nossos ministérios, é problema dele, disse Gereissati. Mesmo sem os cargos, os tucanos asseguram que o apoio às reformas está garantido. Já o outro presidente da legenda, o de honra, admite que a chance de deixar o governo é de meio a meio. Vitória de pirro, porque muito bem, não adianta, adianta para o presidente Temer, adianta. Agora, para o país, essa não era a questão. O país não pode mudar de presidente a cada 6 meses. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Muita gente boa está admirando o fato do PSDB ter votado dividido em relação à questão do Temer. Eu não estou. O PSDB continua em cima do muro, como sempre. E se comporta como cachorrinho de madame, um poodle, né? Imagina que hoje cedo o Tasso Gereissati amanheceu furioso, porque o Temer foi lá intervir nas votações da bancada, a seu favor, é claro, né, de forma truculenta. Ia direto para o Aécio Neves dizer que não fica mais na presidência. Aí o Aécio fez um apelo, ele vai ficar até o fim do ano como presidente provisório e depois o Aécio fica sendo presidente afastado. O PT fez a maior cachorrada, o cachorro pulando de mudança, não sabe como é que age, né? Basta ver que perdeu no voto e quis ganhar no berro. Eu já disse aqui que o Temer ganhou a batalha parlamentar e jurídica, mas perdeu a guerra política. O Temer será um zero à esquerda na eleição de 2018, como foi o Sarney na eleição do Collor em 88. A esquerda, cachorro fugindo de mudança, né? Se perdendo da mudança, e o PSDB, cachorrinho de madame poodle, não vão estar nessa briga de cachorro grande a ser travada em outubro de 2018. Anote e me cobre. Pois bem, eu volto aqui na
terça-feira que vem, direto ao assunto. Em pé. Voltou a chover aqui em São Paulo depois de 50 dias de estiagem. A máxima foi de 23 graus, mas a temperatura já caiu e a próxima madrugada promete ser bem fria. Vamos ver em detalhes como fica a previsão para todo o estado de São Paulo com Mariana Armentano. A frente fria trouxe chuvas e agora o ar polar traz de volta o frio. Olha só como vão ficar as temperaturas nos próximos dias aqui na capital. Nessa madrugada teremos mínima de 12 e máxima à tarde só de 17 graus, com sol entre muitas nuvens e pancadas de chuva. No sábado, o dia fica mais nublado, com temperaturas entre 11 e 17 graus apenas. No domingo, o sol volta a predominar, mas esquenta só um pouquinho. A máxima prevista é de 20 graus aqui na região metropolitana. O prefeito de São Paulo, João Dória, irá anunciar na próxima segunda-feira os detalhes do projeto de criação de um parque onde está localizado o aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital. Até agora, não se sabe se a nova área de lazer irá afetar o aeroporto, que realiza cerca de 200 operações de voo por dia. O aeroporto Campo de Marte foi construído em 1920 e logo se tornou um dos mais importantes espaços da aviação civil e militar de São Paulo. A foto publicada em 1932 pelo jornal A Gazeta mostra a inauguração de 2 andares em meio à Revolução Constitucionalista. O aeroporto não tem linhas comerciais regulares, mas tem um intenso movimento de helicópteros, aeronaves de executivos e táxi aéreo. Há também um aeroclube. A área na zona norte da cidade é bem extensa. Ao todo são 2 milhões de metros quadrados. O projeto da prefeitura é transformar pelo menos 400 mil metros quadrados em parque. A ideia é instalar ainda um museu aeroespacial. Além da área verde do terreno, o parque deve abranger os campos de futebol de algumas agremiações que ficam nos fundos. Vai trazer muita gente indesejável para o pedaço. Melhor ter o aeroporto? Eu acho que deve manter isso aí. Não atrapalha. Segundo a aeronáutica, as áreas de uso público, como o parque de material aeronáutico, vão permanecer funcionando normalmente, assim como os empreendimentos privados instalados na área administrada pela Infraero. Os moradores da região estão animados com a ideia, já que muitos utilizam a pista e a ciclovia no canteiro central da Avenida Brasleme, ao lado do aeroporto, para fazer exercícios físicos. Eu acho excelente a possibilidade de ter um parque, desde que ele seja utilizado para fins de parque. Não venha uma invasão de prédios. Marcelo também é morador da região. Ele espera que as atividades com os aviões no Campo de Marte sejam encerradas com a criação do parque e que a área verde e os campos de futebol sejam preservados. A parte de imóveis aqui vai melhorar os apartamentos, né? Vão sair outros empreendimentos. Os detalhes sobre a criação do parque serão anunciados no próximo dia 7 de agosto num evento na Prefeitura, que terá a presença do presidente Michel Temer, do ministro da Defesa Raul Jungmann, do governador Geraldo Alckmin e do prefeito João Dória. Ainda não há informações se o aeroporto será afetado com a construção do parque. Mas o projeto pode ajudar a resolver uma disputa judicial que já dura mais de 50 anos, sobre quem é o dono do terreno. A Prefeitura de São Paulo e a União brigam pela posse do Campo de Marte. Após a derrota do Estado de São Paulo na Revolução Constitucionalista de 1932, o terreno municipal foi destinado para uso federal. Em 2011, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a área como propriedade do município. Mas a União entrou com um recurso no Supremo Tribunal Federal, que ainda não anunciou nenhuma decisão. Depois da denúncia de fraude nos votos da Assembleia Constituinte na Venezuela, o presidente Nicolás Maduro pede auditoria. Maduro disse que a denúncia feita pela empresa responsável pelo sistema eleitoral da Venezuela foi estúpida e a atribuiu a suspeita do pleito a um inimigo internacional em menção indireta aos Estados Unidos. Segundo a denúncia, a diferença entre a participação real e a anunciada pelas autoridades é de pelo menos 1 milhão de votos. O governo diz que foram 8 milhões de votantes,
Depois de 3 adiamentos, foi anunciada para amanhã a instauração da Constituinte. Também foi marcada para amanhã a marcha da oposição contra a Constituinte e a prisão de 2 líderes opositores a Nicolás Maduro. Um incêndio atinge um arranha-céu de 86 andares em Dubai agora à noite. O residencial Marina Torque é um dos edifícios mais altos da cidade dos Emirados Árabes Unidos e o 7º mais alto do mundo. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram chamas se espalhando pela torre, destroços caindo e atingindo carros que estavam parados na rua. Pelo menos 4 batalhões dos bombeiros foram destacados para combater o fogo, segundo a imprensa local. Autoridades disseram que o fogo já foi controlado e não sabem a causa do incêndio. Não se sabe também se há feridos, mas a Defesa Civil afirmou que o prédio foi rapidamente esvaziado depois do início do fogo. Em fevereiro de 2015, o mesmo edifício foi atingido por um incêndio. Por meio da quebra do sigilo telefônico, a Procuradoria descobriu 59 telefonemas entre os operadores do ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, e do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Os contatos entre André Gustavo Vieira da Silva e Lúcio Funaro se deram entre maio de 2014 e janeiro de 2016. Eles se falavam diversas vezes em um mesmo dia. Todos foram presos na Operação Lava Jato. O arquivamento da denúncia contra o presidente Michel Temer repercutiu no Supremo Tribunal Federal e na imprensa internacional. Para o ministro do STF e presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Gilmar Mendes, a decisão dos deputados trouxe estabilidade ao país. Segundo ele, desde maio, com a delação do grupo JF, o Brasil passa por um quadro de crise, que o cenário jurídico-político-policial provocou indefinições e que agora é hora de pensar na reforma política. Vamos poder concentrar energia nesse tema, que é prioritário. Não é? Veja que o país tem vivido essa instabilidade. De 4 presidentes eleitos em 88, só 2 terminaram o mandato. Não é? Então nós precisamos pensar hoje se nós temos um modelo adequado de governança, de governabilidade, né? E precisamos encontrar meios e modos de não instabilizarmos a democracia. O ministro Luiz Roberto Barroso, também do Supremo, foi outro a se pronunciar hoje. Sem citar nomes ou fatos específicos, ele afirmou que a operação Abafa contra a corrupção é uma realidade ostensiva e visível atualmente. Acrescentou que pior do que os que não querem ser punidos são aqueles que não querem ficar honestos nem daqui para frente. Mas considera que o Brasil já mudou e nada será como antes. A imprensa de vários países também repercutiu o arquivamento da denúncia contra Temer. O norte-americano The New York Times destacou que o presidente Temer tem pouco tempo para comemorar, porque apesar de ter salvado seu mandato, existem mais problemas legais à frente, e isso afetará claramente o seu governo de coalizão. O jornal francês Le Monde publicou uma matéria sobre o título "Presidente brasileiro escapa do processo em clima de indiferença generalizada". O texto afirma que a alguns ele prometeu favores, a outros créditos ou o desbloqueio de emendas favoráveis. O espanhol El País analisa que os mesmos deputados que aprovaram a saída de Dilma Rousseff do poder mantêm seu sucessor durante ao menos 6 meses. O britânico The Guardian diz que o presidente manteve seu cargo após a votação, mas a credibilidade do Congresso do Brasil foi gravemente abalada por não aprovar de maneira ampla a investigação por corrupção contra Temer. O Financial Times, também do Reino Unido, avalia o arquivamento em tom positivo e diz que a vitória histórica de Temer traz novas esperanças a investidores. E o jornal argentino Clarín destacou que o Congresso brasileiro salvou Temer ao rejeitar o seu julgamento por corrupção. Depois da Câmara dos Deputados rejeitar a denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer, ele voltou a ter um dia cheio de encontros a portas fechadas. O presidente Michel Temer passou quase toda a manhã na residência oficial da vice-presidência, o Palácio do Jaburu. Lá se encontrou com os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, Moreira Franco, da Secretaria-Geral da Presidência, e com o advogado dele, Antônio Cláudio Maris. Na agenda oficial, o polêmico deputado Vladimir Costa, do Solidariedade, foi o primeiro a se reunir com Temer no Planalto. Ontem, no plenário da Câmara, o parlamentar que passou a ser chamado de deputado da tatuagem
foi um dos mais exaltados ao defender o presidente durante a votação. Michel Temer recebeu outros deputados que ajudaram o governo a conquistar votos para enterrar a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Um deles, Tarcísio Peronde, do PMDB, disse que o foco agora é a reforma da Previdência e que há sim uma base forte para que ela seja aprovada. Outro deputado da tropa de choque do presidente, Beto Mansur, do PRB, defendeu que, apesar do racha do PSDB em apoiar o presidente ontem, o partido não é uma pedra no sapato do governo. O ministro Eliseu Padilha também reforçou essa posição. Segundo ele, a próxima batalha é a reforma da Previdência e não haverá retaliação contra o PSDB. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Padilha disse que a ideia é ter votação da reforma encerrada no Senado na primeira quinzena de outubro. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Um dos efeitos colaterais da rejeição da denúncia por corrupção contra Michel Temer foi a revitalização da bancada da Lava Jato. O bloco dos investigados trata a vitória de Temer como uma derrota do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Planeja-se agora impulsionar medidas legislativas capazes de inibir o esforço de combate à corrupção. Os parlamentares querem mexer, por exemplo, nas regras da delação premiada e da prisão preventiva. Os deputados tramam limitar os poderes da Procuradoria para celebrar acordos de delação, subordinando todas as fases da negociação ao Judiciário. A prisão preventiva, que não tem prazo de duração, seria limitada a no máximo 180 dias. Cadeia depois da condenação em segunda instância, já admitida pelo Supremo Tribunal Federal, nem pensar. Ótimo para Lula, que recorre contra a pena de 9 anos e meio que foi imposta por Sérgio Moro. Se você está aborrecido com a permanência de Temer, desespere-se. Há males que vêm para pior. Boa noite. A Justiça Federal em Macaé, no litoral do Rio de Janeiro, suspendeu hoje o aumento das alíquotas do PIS e COFINS que incidem sobre os combustíveis no país, que tinham sido anunciadas pelo governo federal em 20 de julho. A liminar vale para todo o território nacional e atende à ação popular. O juiz do caso alega que a elevação de até 41 centavos promovida pelo governo é irregular e fere os direitos dos consumidores brasileiros. Essa é a terceira liminar de primeira instância contra o aumento na Justiça Federal. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 5 dias para o presidente da República, Michel Temer, prestar esclarecimentos sobre o mesmo decreto, a fim de deliberar sobre uma liminar impetrada no tribunal pelo PT, que também pediu a suspensão do decreto de aumento do presidente Michel Temer. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que espera que a reforma da Previdência seja aprovada até outubro. Segundo o ministro, o governo trabalha com a possibilidade de aprovar também neste ano a reforma tributária, que deverá ser enviada ao Congresso. Para Henrique Meirelles, já não há mais margem para mudanças no texto da reforma da Previdência discutida na Câmara dos Deputados. O projeto do governo, segundo o ministro, já foi alterado o suficiente e não deve mais receber ajustes significativos. Meirelles declarou que as modificações feitas até agora fazem com que o benefício fiscal esperado pelo governo corresponda a 75% do proposto inicialmente. A princípio, o projeto, como está no relatório do deputado relator, é um projeto adequado, porque ele já propõe um nível de benefício fiscal menor do que o projeto inicialmente apresentado, tomando como 100, por exemplo, o relatório como foi apresentada a proposta de reforma da Previdência. Esse relatório, ele coloca esse nível de benefício fiscal ao redor de 75% do que seria o original. Nós achamos que funciona, mas não há muita margem para baixar isso. Esperamos que até outubro isso já seja votado. Da Previdência e da tributária? Sim. A tributária vai depender muito, evidentemente, dela ser apresentada, mas claramente espera-se que a votação seja neste ano. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo.
presidente da Câmara, Rodrigo Maia, até está apoiando a agenda de reformas, mas o resultado da votação de ontem não significa que o governo poderá contar com o mesmo apoio em outras votações, como a reforma da Previdência, que volta a ser prioridade. A votação na Câmara teve um caráter muito mais político, que envolveu a liberação de verbas, outras concessões financeiras, distribuição de cargos, mas não mexeu tanto com a base de apoio dos deputados. A reforma da Previdência enfrenta muito mais resistência da sociedade e até dos parlamentares por mexer com as condições da aposentadoria. Portanto, o tipo de convencimento será diferente. O governo admite, sim, a possibilidade de ceder mais no projeto de reforma. O grande desafio é garantir alguma mudança que estabeleça uma perspectiva melhor de evolução das contas, principalmente diante das atuais dificuldades de um ajuste maior. A equipe conta com muita frustração de receita e exatamente por isso deve anunciar logo o aumento do rombo de 139 bilhões de reais que foi fixado como meta deste ano. Só deve tentar fazer com que fique abaixo dos 159 bilhões de déficit do ano passado. Isso para mostrar que fez algum ajuste. Esse aumento da meta já parece até meio assimilado pelo mercado financeiro, porque todas as projeções já apontam um bom tempo para um rombo maior. Agora, se o governo não conseguir nada em relação à Previdência, aí pode vir uma reação mais negativa. Com a PEC dos gastos determinando que as despesas não podem crescer mais que a inflação do ano anterior, se as despesas previdenciárias avançarem em ritmo muito mais acelerado, vão estrangular todo o orçamento. O governo pode não conseguir mais bancar até as despesas prioritárias, obrigatórias. É ver se, em relação à reforma, demonstra a mesma capacidade de articulação política que envolveu a votação na Câmara. Eu volto na segunda. Até lá. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. A gente se vê amanhã. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Aproveite o fim de semana com a família. Confira as dicas do roteiro cultural no Revista da Cidade desta sexta, 9h30 da manhã. Assista agora. Todo Seu.